Olá, bom dia para você. Agora são 10h30 em ponto. Hoje, o Em Detalhes aqui, eu quero agradecer a Gabi Varela por ceder esse espaço aqui para que a gente pudesse ter uma conversa sobre o estado de saúde do presidente Lula, porque ontem, como você sabe, né, o país foi acordado, aturdido por uma notícia muito ruim, em princípio, a de que o presidente Lula tinha sido submetido a uma cirurgia neurológica para corrigir uma sequela do acidente que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada no dia 19 de outubro. E quando a gente fala sobre cérebro, crânio, cabeça, tudo isso cria um ambiente muito complicado porque as pessoas não dominam, tem uma mística sobre tudo que é mexer na parte neurológica, ainda mais no centro de comando do organismo humano, que é o cérebro, né? E o Lula foi operado, a gente recebeu a informação quando a cirurgia já tinha acontecido. Todas as informações que se seguiram davam conta de que ele tinha se saído muito bem, que não haveria sequelas, que o tratamento foi muito bem conduzido e que para livrar o presidente dessa sequela foi necessário fazer 2 pequenos furos aqui nessa área do crânio dele, porque ali havia um hematoma, e colocar um dreno para que esse hematoma fosse drenado, aliviando a pressão que mais ou menos uma bolha, uma cápsula de sangue fazia sobre o cérebro do presidente, apertando um pouco o cérebro e provocando os sintomas que ele sentiu. E ontem, no N1, a gente teve a sorte de conhecer um médico, o doutor Eduardo Bertolini, que é neurocirurgião, está aqui comigo agora, que foi um craque. Doutor Eduardo, aliás, quero começar a entrevista dando os parabéns, porque o senhor descreveu todo o quadro do que aconteceu, sem conhecer o paciente, fazendo a ressalva o tempo todo de que não podia falar especificamente sobre aquele caso, mas o senhor acertou integralmente o que tinha acontecido. Imagino que seja que esse caso seja um clássico da neurologia, né? Da neurocirurgia, porque foi exatamente o que aconteceu com o presidente. Então, por isso, nós convidamos hoje o doutor Eduardo Bertolini, que muito gentilmente cedeu o tempo dele para conversar conosco mais um pouco sobre isso. Doutor Eduardo, bem-vindo aqui, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Eu que agradeço, obrigado de novo e vamos tentar esclarecer aqui as dúvidas aí. Bom, gente, o doutor Eduardo, eu vou dar aqui rapidamente o currículo dele. Olha, ele se formou médico pela Unesp de Botucatu, onde fez a especialização, a residência em neurocirurgia. Depois ele continuou fazendo cursos em várias entidades, no IANSP aqui principalmente. Pós-graduou-se no Hospital 9 de Julho, não, no 9 de Julho, na Beneficência Portuguesa, e é preceptor de residência médica em neurocirurgia do IANSP, que é o Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, desde 2015. Doutor Eduardo, vamos começar descrevendo esse quadro. Por que o cérebro cria um hematoma, uma bolha de sangue, eventualmente, quando a pessoa sofre um acidente como o que o presidente Lula sofreu? Vocês chamam de concussão, não é isso? A causa original? Uma pancada na cabeça? O termo médico não é concussão. Concussão seria uma outra coisa, a gente pode até explicar. Na verdade, sim, qualquer pancada na cabeça a gente chama de um traumatismo, né? Na cabeça, um traumatismo crânioencefálico, né? Então, assim, nessas pancadas, nesses traumas, né, na cabeça, às vezes a gente pode ter a absorção, vamos dizer assim, da onda de choque pela pele e pelo osso e não passar nada, assim, não agredir, né, não ser nada deletério para dentro, lá, né, para o espaço intracraniano, para o cérebro, mais precisamente. Às vezes essa onda de choque é muito grande, né, e acaba passando isso para dentro do cérebro, né, podendo ter áreas contusionais, ou seja, o cérebro bater contra o osso da cabeça, né, o cérebro balança dentro da cabeça, cérebros um pouco mais atróficos balançam mais, né, mas essa pancada do cérebro contra o osso da cabeça pode dar uma contusão e podem romper vasinhos, né, esses vasinhos lá de dentro. E quando você tem uma rotura de algum desses vasinhos, aí é que então a gente tem os hematomas, né? Que no caso foi o que o presidente acabou apresentando aí, né? Essa região onde aconteceu o hematoma é diferente da região onde houve a pancada. Quer dizer, a pancada foi na parte de trás e o hematoma aparece aqui do lado esquerdo do cérebro, quase na testa, no meio da cabeça, né? Por que acontece dessa forma? O, a, a- Todos esses vasinhos, né? Eles, principalmente na pessoa de mais idade, né? Que tem o cérebro atrófico, a gente tem alguns vasinhos que a gente chama em ponte, né? Só para a gente poder entender o que é um cérebro atrófico. Cérebro, então assim, a gente quando é criança, né? A gente tem o tamanho do cérebro
esse cérebro ele vai aumentando de tamanho com o passar do tempo. Inclusive, esse é um estímulo para a cabeça, né, para o crânio ir crescendo, porque os ossos não são ainda colados quando a gente nasce, né? Então, o cérebro cresce, o osso abre e vai crescendo. E assim vai, até fechar a tal da moleirinha, né? Fontanela, fecha e todas essas peças, né, um quebra-cabeça de peças do osso, acaba soldando e o cérebro chega mais ou menos no limite, no auge, vamos dizer assim, do volume dele. E com o nosso envelhecimento, a gente começa a ter uma diminuição progressiva, né? Lógico que isso varia de pessoa para pessoa, varia também de, eventualmente, uso de drogas, enfim, tal. E esse cérebro, ele vai ter uma diminuição do seu volume. Então, isso é esperado, né? Então, o paciente de mais idade, ele tem uma atrofia cerebral que, geralmente, quando faz a tomografia lá, tá lá, própria para a idade, né? Então, é uma atrofia que a gente considera normal. Porém, quando o cérebro ele atrofia, fica um espaço maior entre o cérebro e o osso, né? E os vasinhos que ligam, vamos dizer assim, o cérebro para outros vasos maiores nessa região, eles vão ficando mais esticadinhos. E num movimento mais abrupto, né, num trauma, eles podem romper, né? Então, voltando ao caso do presidente, apesar do trauma, né, ele tinha uma sutura aqui na região occipital, nessa região posterior. Apesar do trauma ter sido ali, o cérebro deve ter movimentado nesse sentido antero-posterior. E daí, então, esses vasinhos que estavam lá podem ter rompido, que é o que geralmente acontece, e o hematoma dele, então, acaba sendo, como foi descrito pela equipe que o operou, na região frontoparietal esquerda, né? Quando o senhor fala desse negócio do cérebro se mexer na cabeça conforme a dinâmica do trauma, me vem a imagem aqui de um ovo, é isso? É como se fosse um ovo cuja gema é o cérebro e a clara seria esse líquido que separa o cérebro do crânio, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mais Para ou construir uma menos metáfora isso. bem leiga aqui mesmo. E aí, Boa. quando a gente dá a pancada, essa gema colide com a casca desse ovo metafórico aqui, é isso? É isso. E aí mesmo. gera, nessa área em que houve o choque, gera a possibilidade de ter esse trauma que o presidente Lula teve, né? E Perfeito. O derrame. Perfeito. E é sempre nessa região externa do cérebro, na região mais exterior, que isso acontece, ou isso pode acontecer dentro do cérebro também? Não, pode acontecer dentro do cérebro também, né? Então, assim, as hemorragias intracranianas, a gente divide em alguns tipos específicos, a gente dá nomes diferentes dependendo de onde ela acontece, né? Então, depois a gente até tem as artes aí pra gente mostrar, né? Mas... Podemos. Então vamos lá, porque, gente, é tão complicado isso para nós que somos leigos. Ele trouxe aqui 3 artes que nós vamos exibir para vocês. O que é isso aqui? Para mim não faz sentido nenhum, mas vamos lá. Não, então esse seria um corte que pega aqui desde a pele, que é a parte marrom mais externa, né? Aparece isso, exatamente. Aí a gordura que fica por baixo da pele, a gente tem exatamente o amarelo. Aí a gente tem 2 tecidos ainda antes de chegar ao osso. Uma é a galha, né? Então quando a gente tem um hematoma, isso, exatamente. Então quando a gente tem um hematoma que fica entre a galha e o osso da cabeça, a gente chama um hematoma subgalial, que é o que a população chama de galo, né? O galo é um hematoma subgalial. Aí a gente tem o osso, que é essa parte, exatamente essa parte aí maior, mais larga, né? E daí então a gente entra pro compartimento intracraniano, né? Que é daqui para baixo. Isso. Então aí é melhor apontar para essa parte mais para cá. Isso. Então a gente tem alguns folhetos que a gente chama de meninges, né? Então são 3 folhetos principais. Então a gente tem o folheto mais externo, que são essas 2 capinhas mais amareladas que a gente tem embaixo do osso. Isso. Essa é a dura mater, né? Então essa que dá uma proteção maior para o cérebro, né? A gente tem é uma pelinha bem dura mesmo, como é o nome dela, dura mater, né? A gente tem a mais interna, que está em verde aí, ela recobre o cérebro, que é a pia mater, e a gente tem
umas membranas que ligam a dura à pia mater, que parece uma teia de aranha, que a gente chama de aracnoide, né? Então é isso. Então, dependendo de onde está o hematoma, a gente classifica com um desses nomes que a gente vai falar aqui, né? Então, se tiver dentro do cérebro, né? Aqui, essa parte Isso, exatamente, do tecido cerebral, que a gente chama parênquima, é um hematoma intraparenquimatoso, né? Que daí é mais comum nos acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos, né? São sangramentos espontâneos. É menos comum em trauma, né? A gente pode ter sangramento na região da aracnoide ali, né? Um hematoma subaracnoideu. Pode ter origem traumática, pode ter origem espontânea, como nas roturas de aneurisma, né? A dura mater é que a gente vai ter os hematomas extradurais, quando está entre a dura e o osso. aqui nessa região aqui. Isso. E os subdurais, que foi do presidente, que está entre a dura mater e a aracnoide. Aqui nessa região verde. Exatamente, exatamente. E depois tem os extracranianos, que foi o que a gente falou. Acho que a gente pode mostrar agora a segunda arte, que daí a gente consegue ver, então, este hematoma que está mais dentro do cérebro aqui, essa bola que está dentro do cérebro, Isso aqui. perfeito, é um hematoma intraparenquimatoso. Aí é a região típica dos acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos. Essas outras, esses sangramentos que eles vão desenhando, né, os sulcos, né, e toda essa parte aqui do cérebro, são as hemorragias subaracnoideias. Então, elas não são de dentro do cérebro, né? E elas vão desenhando, né, esses sulcos que a gente tem. Isso geralmente pode ter origem traumática, mas quando é espontâneo, não tem trauma na jogada, geralmente a gente pensa em ruptura de aneurisma. Só me desculpa aqui, eu vou abusar das imagens leigas aqui, porque o interesse é que as pessoas. Então, você também não me critique, não, por favor. Mas quando a gente vê isso aqui, assim, me ocorre aqui a imagem de um maracujá, assim, cheio de reentrâncias e tudo mais. Essas reentrâncias vão sendo preenchidas pelo sangue na região mais externa do cérebro, é isso? Exatamente, exatamente. O cérebro, ele vai se dobrando nele mesmo, né? Então, ele vai formando. O pessoal fala as minhoquinhas, né? Parece aquele aspecto de minhoquinha, na verdade. Então, cada reentrância dessa a gente chama de sulco, né? Então, quando a gente tem o sangramento nessa região da aracnoide, né? Que é aquela parte mais, parece uma teiazinha de aranha, então a gente preenche, o sangue vai espalhando e vai preenchendo essa parte, então, da aracnoide. Ela não entra no cérebro, é só no espaço subaracnoideu, hemorragia subaracnoideia, que a gente chama, é o termo técnico. E em relação à dura mater, a gente tem então os dois principais hematomas, que inclusive são muito perigosos, traumáticos, né, de origem traumática. Então, o hematoma extradural, que a gente está vendo do lado direito da foto aqui, né, da arte, né? Então, ele está fora da dura mater. Que é essa linha mais escura aqui. Isso, exatamente. Mater, o sangue está todo do lado de fora da... Exatamente. Então, acho que é uma imagem didática. Esse é um hematoma que, geralmente, num trauma, ele cresce. A pessoa pode, inclusive, vir a óbito por conta desse hematoma. Esse hematoma, geralmente, é uma emergência neurocirúrgica, né? E a gente tem os hematomas que estão entre a dura mater e o cérebro, isso, que são os subdurais, né? E os subdurais a gente classifica como os agudos, então teve a pancada, a gente faz a tomografia, se tem essa imagem que geralmente a gente chama côncavo-convexo, né? Então o extradural é uma biconvexa e essa daqui é uma côncavo-convexa. Então a gente... É a maneira prática que a gente acaba fazendo ali. Aqui, no caso, é essa pelinha que você falou, dura dura mater, né? Isso. Aqui ela é convexa e ali ela é côncava. Exatamente, tá? Então, os subdurais, a gente tem o subdural agudo, que geralmente bateu a cabeça, faz a tomografia, aparece lá a imagem dele, a gente fala, opa, sangrou aqui, a gente tem que acompanhar, dependendo do volume, é cirúrgico, né, na urgência. E tem os subdurais, que às vezes são muito pequenininhos e que dá pra gente tentar um tratamento conservador. E aí foi o caso exatamente do presidente, né? Então, na pancada lá de outubro, se não me falha a memória, né? 19 de outubro, se eu não me engano, ele teve o trauma e provavelmente teve um sangramentinho muito pequeno, subdural agudo,
que foi optado por um tratamento conservador, porque geralmente é muito fininho. Os fininhos, o nosso corpo consegue absorver sem colocar em risco a vida da pessoa, né? E foi conduzido assim, pelo que a gente ouve falar, né? E o que aconteceu? Ele se cronificou, ou seja, nesta tentativa de absorção desse hematoma, o processo inflamatório cria uma cápsula ao redor dele. Só que essa cápsula tem vasos. E às vezes esses vasos, com o passar do tempo, eles vão estourando, vão rompendo espontaneamente e vão fazendo com que fique mais sangue por dentro da cápsula. A gente, quando sofre uma contusão qualquer fora do cérebro, estou falando na perna ou outra coisa, as pessoas convencionam chamar de sangue pisado, é isso? Aquela bolinha de sangue que fica ali. É um sangue pisado, exatamente, exatamente. Agora, se a gente puder ir para a terceira arte, a gente acho que consegue falar um pouquinho mais do subdural crônico, que é o subdural que foi operado pelo presidente, né? Então, todas essas imagens são imagens de um subdural crônico, né? E mostra aí as diferenças, que é o que a gente vê depois na tomografia, isso é só um desenho, não é uma tomografia, mas a diferença de tempo de sangramento. Então, quando ele está aquela primeira parte lá que está escrito hipodenso, né, já é o crônico, ele fica bem pretão, aquela parte do hematoma. E o volume, vocês percebam que aperta o cérebro, né? Então, este grau de compressão é que vai falar para a gente o momento, se vai precisar operar ou não, e qual a urgência de operar ou não. Então, por exemplo, no caso do presidente, deu tempo dele ser transferido de Brasília para São Paulo. Ou seja, esse hematoma não é um hematoma que cresce rápido. O hematoma crônico, não. Ele vai crescendo aos pouquinhos, porque esses vasinhos vão estourando lentamente e ele pode ir crescendo. Como a gente não sabe até quando vai crescer, quando começa a ficar perigoso, é onde a gente, às vezes, indica cirurgia, né? E dependendo... Esse crescimento é todo detectável através de exames de tomografia. Uhum. E pelo aspecto clínico. Então, por exemplo, ele começou a ter dor de cabeça mais importante, né? Então, ele começou a ficar mais sintomático. E isso é um indício, como a gente, né, como a equipe médica já sabia que ele tinha um hematoma lá atrás, que tratou conservador, que estava de olho, e ele foi piorando clinicamente, a dor de cabeça, lógico, não é qualquer dor de cabeça que é um indicativo disso, né? Dor de cabeça é uma manifestação que pode ser por várias coisas, né? Uma enxaqueca, enfim. Mas como já sabia disso, o pessoal estava mais de olho, e logicamente essa monitorização trouxe essa segurança para operá-lo num tempo seguro, né? Inclusive até poder fazer essa transferência, né? Então esses vasinhos, dependendo do tempo que eles vão ressangrando, o hematoma ele pode ficar uma fase às vezes mais aguda ou não, e às vezes podem formar essas septações aqui, nessas trabéculas aqui, que às vezes é o que atrapalha a gente na drenagem, né? Então ontem a gente na nossa conversa estava falando, é um buraquinho só, né, uma trepanação, ou será que é uma retirada de uma placa, que é o que a gente chama de craniotomia, né? Então, alguns dos fatores que às vezes vão levar a gente a decidir por fazer uma abertura maior, às vezes são essas trabéculas aqui, né, essas septações aqui, ou eventualmente quando o hematoma recorre mais de algumas vezes, às vezes é melhor fazer uma abertura maior, tentar tirar o máximo de cápsula possível. A cápsula, a gente tem uma cápsula externa e uma cápsula interna. Essa cápsula interna está muito aderida, geralmente, ao cérebro. E essa é perigosa a gente tentar remover numa cirurgia de subdural, porque aí sim eu posso levar uma lesão neurológica do paciente, né? Então a gente tenta remover o máximo da cápsula externa quando precisa fazer a craniotomia, né? A gente tenta remover o máximo possível para que ele não recorra novamente. Agora, na grande maioria, a gente pega naquela fase lá, né? Já crônico, e aí é muito fluido, né? Não é mais um sangue pisado, não é aquele hematoma duro, né? Ele é um sangue pisado, já ele parece até uma água preta, né? Uma água preta. Então, com um buraquinho e lavando bastante, 1 ou 2 buraquinhos, aí depende do tamanho, a gente lavando, ele sai por completo, né? Então, o caso do presidente foi esse aqui. Agora, muita gente
na ânsia de tentar entender o que tinha acontecido, e realmente é muito técnico isso, especialmente do lado político, você pressiona e dizer assim, não, mas não houve sequela, tá tudo certo, essa coisa toda. Eu quero saber do senhor o seguinte, a real mesmo. Esse tipo de cirurgia, porque a gente sabe, por exemplo, cada vez que o sujeito faz uma cirurgia no abdômen, ele cria novos elementos de aderência que podem levar a novas complicações. Por que há tanta segurança dos médicos em afirmar que esse quadro do Lula não inspira gravidade para o futuro? Aliás, eu já queria até perguntar qual é o nível de reincidência ou de complicações depois de cirurgias como essa na clínica, na crônica da clínica médica. Então, como não é um hematoma de dentro do cérebro, então as funções ali, né, do cérebro não são alteradas, né? Então, ele é um hematoma que está fora do cérebro, né? Entre o cérebro e o osso. Então, o problema que ele causa é a compressão. Ele vai empurrando e esmagando o cérebro. A partir do momento que a gente tira a compressão, o cérebro volta às suas funções. Quanto menos função perdida no momento da cirurgia, menor o risco dele ter sequela. Então, assim, para explicar melhor, se a gente operar um paciente com subdural crônico com dor de cabeça, ou seja, sem nenhuma alteração neurológica, a chance dele ficar com uma sequela é muito menor do que se operar um paciente desse em coma. Porque eu não sei o tempo que ficou comprimido, se ele teve alguma repercussão vascular dentro do cérebro pela compressão. Entendi. Quer dizer que o fato de o presidente ter se sentido mal, ter tido sintomas, mas não ter tido nem, enfim, chegou consciente ao hospital, chegou andando, falando, estava com o raciocínio intacto, isso é ótimo para ele. A fase em que o problema começou a ser resolvido, é isso? Exatamente. Então, isso a gente chama de prognóstico, né? Então, o prognóstico é muito melhor quando a gente opera, assim, sem sintomas neurológicos importantes, né? Então, o prognóstico é muito melhor do que se a gente operasse ele já com um déficit motor, um déficit de fala, ou em coma, né? Enfim, aí vai piorando, né? Aí a gente fala em risco, né? Não que seja impossível melhorar, mas tem um pouquinho mais de risco, porque a gente não sabe enquanto ficou apertado se a circulação própria do cérebro nutriu todo o cérebro. Você vai ter alguma área que vai ficar uma menor nutrição, eventualmente ter alguma falha de função. Ok, bom, por tudo que se sabe, né, o presidente não chegou nessa fase de maior gravidade. Então, quer dizer, foi atendido a tempo e a hora por uma equipe muito interessante. Quero saber do senhor o seguinte, nesta região, no caso dele foi aqui, né? Do lado de cá do cérebro, no lado esquerdo, não é isso? Na verdade, quando a gente vê a tomografia, esse lado que está aí é o lado esquerdo. Então, quer dizer, Foi aí exatamente mesmo. igual aqui Isso, o isso, presidente isso. passou. Muito provavelmente aí. Essa área do cérebro é responsável por que tipo de coisa? O que ela controla? Então, como foi dito ontem, né, pela equipe médica que operou, é um hematoma subdural crônico frontoparietal esquerdo, né? Então, é exatamente essa área. A região mais da frente lá, a gente não tem tanto problema, mas o lado esquerdo é o lado responsável, na grande maioria das pessoas, pela fala, né? Então, aqui tem áreas que podem estar relacionadas com fala e com a força do lado oposto, então da força do lado direito, né? Quer dizer, ele não teve nada, nenhum comprometimento destas funções, mas aí parte do que estava sendo amassado, né, pelo hematoma, tem essas relações. E você tinha me perguntado um pouquinho antes, a chance de recorrência, né? A chance de recorrência, ela não é tão baixa, né? Ela pode chegar, em alguns trabalhos da literatura, até 30%, ou seja, até um terço pode voltar. Só que, lógico, com a drenagem satisfatória, o acompanhamento, a gente consegue perceber aí se isso recorre ou não. E em quanto tempo o médico tem a certeza de que não houve a recorrência? O grande problema, na verdade, né, são os cérebros dos idosos que são atróficos, né? Então, a cor desse subdural crônico é exatamente a mesma cor do líquido que acaba preenchendo esse espaço entre o cérebro e o osso, né? Que na tomografia fica
hipodenso, né, que é o que está escrito ali, que fica preto, né? Então, a gente, às vezes, não consegue visualizar num espaço muito curto. E a gente tem que fazer uma análise comparativa dos exames de imagem para ver se está voltando a amassar ali o cérebro, né? E também da função. Então, logicamente, se na tomografia não tem muita mudança, mas ele volta a ter dor de cabeça, volta a ter, enfim, outros sintomas, às vezes são um indício de que talvez esteja recorrendo. Agora, a gente está falando aqui dos sintomas que levaram o presidente a buscar o atendimento médico. A gente sabe que dias antes ele negligenciou seus sintomas. Ele já estava sentindo algum desconforto, mas preferiu não alertar os médicos. Agora, eu a vida inteira ouvi dizer que o cérebro humano não tem sensibilidade nervosa, ou seja, que o cérebro não é o órgão onde se sente dor. É verdade isso ou não? O cérebro em si, isso é verdade. Mas ali onde tem nas meninges, ali dá dor. Ali dá dor. É isso que provocou a dor de cabeça que ele teve. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente tem uma meningite, né, uma inflamação das meninges, tem uma baita dor de cabeça, né? Enfim, quando derrama sangue ali naquele espaço, ali aquele subaracnoideu lá, dá uma baita dor de cabeça, né? Então, o cérebro em si, às vezes a gente faz cirurgias acordadas, né? A gente manipula o cérebro. Então, lógico, o paciente está anestesiado, a gente chega até o ponto lá onde a gente tem que testar, às vezes, alguma função com o paciente acordado para ver o que pode retirar, o que não pode. E o paciente não sente o estímulo que a gente está dando ali. Então, o cérebro em si não tem tanto as células sensitivas, mas o em volta ali tem, né? Então, o gerar dor é por conta disso. E assim, aproveitando esse incidente, né, que tem tanta repercussão política e tudo mais, eu queria que o senhor dissesse para as pessoas por que é importante não negligenciar a dor de cabeça. E, se for possível até, dizer o que diferencia uma dor de cabeça grave de uma dor de cabeça normal, como enxaqueca, por exemplo. Então, quando é só dor de cabeça, é difícil. É difícil. Lógico que tem histórias, né? Então, eu tenho dor de cabeça e eu tenho 50 anos, tenho dor de cabeça desde 14 anos. A gente não está imaginando que tem um hematoma desde 14 anos, né? Então, assim, algumas coisas da história às vezes nos ajudam, né? Quando eu não durmo direito à noite, me dá dor de cabeça. No período pré-menstrual me dá dor de cabeça. Enfim, aí a gente não está imaginando que está tendo um hematoma. Mas, lógico, às vezes vale a pena, pelo menos uma vez, né, quando o paciente chega no consultório, eu pelo menos gosto, pedir uma tomografia para ter certeza que não tem nada aí relacionado. Agora, num paciente, voltando ao caso do presidente, com uma história de trauma e uma dor de cabeça depois, a gente precisa fazer a tomografia para exatamente afastar esse subdural. Aí precisa, né? Então, depende um pouquinho do que o paciente conta para a gente ver se necessita realmente de um exame de imagem ou fazer algum exame mais profundo, né? Enfim, outras coisas que a gente tem às vezes para pedir, ou falar assim, não, isso aqui realmente parece uma dor de cabeça, tal. Mas, de maneira geral, eu gosto de pedir, pelo menos uma vez na vida, um exame de imagem para documentar ali naquele momento que realmente não tem nada mais grave. Bom, hoje, antes de encerrar a entrevista, preciso contar aqui na conversa que eu tive com o Dr. Eduardo aqui antes da entrevista, fiquei muito impressionado porque a gente vê nesse conjunto de tecnologias, de técnicas de cirurgias muito precisas, feitas por robôs e tudo mais, e fiquei sabendo que no campo da neurologia não tem isso, né? Que é quase tudo artesanal. O médico que vai trabalhar o cérebro tem que contar com a sua própria habilidade, né? Não, na verdade a gente tem algumas coisas de monitorização, né? Microscópios que aumentam muito, né, a visão que a gente tem, né? Tem uma certa tecnologia, mas assim, robô mesmo, né? Que nem tem nas cirurgias urológicas, né? Na coluna já está tendo alguma coisa de robô, mas a gente ainda não tem ainda aprovado, né, com segurança, robôs para fazerem isso, né? Então ainda... Mas um dia vai chegar, provavelmente, né? Mas eu acho que sempre vai depender muito ainda de uma mãozinha do ser humano. Bom, eu quero agradecer muito ao senhor aqui por ter vindo aqui, doutor Eduardo, um craque, né? Acertou tudo ontem. Obrigado pela aula que deu hoje para a gente também. Imagina. E, enfim, deixa a gente tranquilo por entender, né, o que está exatamente acontecendo ali, o que é ótimo.
especialmente se tratando de uma figura tão importante para a vida política e institucional do Brasil quanto o presidente Lula. Então, muito obrigado, viu? O problema é que o senhor vira a nossa fonte, aí a gente vai incomodá-la cada vez que tiver um assunto como esse. Estarei à disposição. Muito obrigado. Bom, antes de sair, a gente só precisa lembrar para vocês de um evento que vai ter aqui no dia 15, aqui no ICL. Nós vamos aqui entrevistar o Dr. Schwartz, né? O Dr. Barry Schwartz. Ele é um craque, vai falar sobre o paradoxo da escolha. Só para você ter uma ideia do que é isso, por exemplo, você já reparou que de vez em quando você está diante lá do Netflix ou enfim, do seu provedor de filmes, tentando escolher um filme, aí cansa de tanta alternativa e acaba assistindo televisão mesmo? Pois é sobre isso que vai falar o Dr. Barry aqui conosco. Você não pode perder, você pode se inscrever em detalhes icl.com.br para não perder essa aula, tá bom? Um abração para vocês, obrigado pela audiência, obrigado, doutor Eduardo, e até amanhã no N1. Tchau. A liberdade de escolher é boa, mas será que, a partir de determinado ponto, o custo dessa liberdade de escolher é maior do que o que a gente ganha com a liberdade de escolher? Pois bem, difícil a pergunta, mas o fato é que no mundo onde as opções são cada vez mais fartas, as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com aquilo que escolhem. Qual será que é o ponto ótimo da liberdade de escolha? E qual será o ponto a partir do qual as escolhas começam a trazer infelicidade para as nossas vidas? Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, escreveu um livro sobre isso, chamado O Paradoxo da Escolha. Sua palestra já foi assistida por mais de 40 milhões de pessoas. E o ICL trouxe uma aula com ele online e gratuita para vocês participarem. Dia 15 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, e entendam por que o excesso de escolhas arruinou nossas vidas.